Olá! Hoje esse canal, que é de psicologia, vai falar sobre filosofia, sobre um filósofo mais específico, vou falar um pouquinho mais dele, né, que é o Epiteto. E por quê? Já que esse canal é para falar de psicologia, porque filosofia também fala de um lado, de um aspecto que envolve muita psicologia. Psicologia envolve sentimentos, envolve pensamentos, envolve as atitudes da pessoa. E filosofia também é o campo que está aí para estudar, para analisar, para te ajudar a entender como é que o ser humano funciona, então como é que você funciona também. E essa frase que eu vi me impactou bastante, né? Haja como se nada te afetasse. Eu falei, nossa, mas que legal, né? Vou falar sobre isso no canal porque é bastante interessante. O que de um primeiro momento me faz pensar numa frase dessa e o que os filósofos falam e dão até de conselhos e dicas práticas de como você deve fazer para chegar nesse ponto de agir como se nada te afetasse. Vamos falar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para apresentar a psicologia para vocês, para cada vídeo te mostrar um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma turma grande. O link para o site está aqui na caixa de descrição ou aqui pelo WhatsApp. Você pode também mandar um oi, né? um pedido de informação, a gente te passa o horário, valor, local de atendimento, atendimento online, presencial na região da Avenida Paulista para quem está em São Paulo, online para qualquer lugar, até para quem está em São Paulo também. Então vamos lá. O primeiro lugar, como é que me bateu essa frase, né? Haja como se nada te afetasse. Primeira coisa que me passou na cabeça é que fazer isso me dá a impressão que seria viver socialmente numa personagem, né? Personagem imbatível. Mas não teria um custo emocional muito grande se ficar fazendo de conta que você não é, né? Aquilo. Você é uma outra coisa? Fingir ser mais forte do que você é? Fingir não se abalar? Será que isso não te deixa cada vez mais solitário, cada vez mais com você mesmo? Aí eu percebi que não, que as dicas que essa filosofia dá é para realmente te transformar numa pessoa que consegue agir e nada está te afetando. Ou então outra coisa que me passou pela cabeça, né? Será que agir como se nada te afetasse não faria as pessoas abusar de você? Ah, você tá lá fazendo de que, né, nada te afeta, nada te toca. Então as pessoas podem acabar pensando, ah, se isso não te incomoda, eu vou continuar fazendo, né? Se não te incomoda, vou fazer até mais. Vou falar mais desse tipo de coisa, vou fazer mais desse tipo de coisa. Será que não seria um incremento, aí, um incentivo para as pessoas fazerem esse tipo de coisa? Ou então, será que não daria uma impressão muito errada? As pessoas, elas pensariam assim, bom, se isso não te incomoda, então significa que você gosta disso, né? Se não te incomoda o barulho, então você gosta do barulho. Se não te incomoda que alguém fale mal de você, então você gosta que as pessoas falem mal de você. Se não te incomoda que alguém te engane, então você gosta que alguém... Será que é isso? Será que agir como se nada te afetasse seria o mesmo que deixar as pessoas saberem o que te afeta? E nesse ponto de vista eu vejo alguma lógica, né? De sair falando para as pessoas, sair contando sem saber qual é o sentimento dessas pessoas por você, sair contando para elas o que te afeta, o que te afetou, o que te machucou, o que aconteceu de ruim com você. Muitas vezes eu vejo que não dá muito certo, não. Eu tive alguns pacientes que me contavam, né, que eles se abriam para as pessoas e as pessoas até que elas confiavam, né? Uma pessoa me contou que ela se abriu para um namorado, contando do ex, falando que o ex abusava, que o ex jogava todas as contas, abusava financeiramente, jogava todas as contas para ela pagar. Ficava sempre contando uma história triste e ela ficava com dó, e quando via estava pagando tudo sozinha. Aí ela percebeu que o namorado dela começou a ficar ressentido. Ele falou assim, não, pera lá, se você tinha uma pessoa aí que para quem você pagava todas as contas, por que eu estou dividindo as contas com você? Ele começou a se achar no direito de que ela que ele tivesse as contas pagas por ela também. E daí ela parava, ela pensava, não, mas meu objetivo de contar o que aconteceu comigo não era esse, não era de
fazer a pessoa fazer a mesma coisa comigo, era que ele sentisse a minha dor, que ele percebesse o quanto que aquilo foi ruim, que ele provasse para mim que ele era uma pessoa diferente, que ele se empenhasse em ser melhor que meu ex-namorado. Mas a pessoa fez totalmente o contrário, falou, não, se for ruim com você, eu tenho direito de ser ruim também, né? Eu quero aí meu benefício, né, em cima de você. E aí, por esse ponto de vista, eu acho que para algumas pessoas realmente não é muito legal você deixar as pessoas saberem o que te machuca, o que te incomoda, o que foi ruim, o que fizeram de ruim com você, se você não conhece a pessoa, se você não sabe. É aquela coisa, né? A gente precisa saber para quem a gente está se abrindo, a gente precisa perceber qual é a intenção da pessoa, qual é... Por isso que às vezes o psicólogo é bem interessante, né? Porque tá muito claro ali qual é o combinado, né? Eu tô aqui para falar de mim, para contar tudo o que me aconteceu de ruim, para falar do que eu quero melhorar, e você é a pessoa que vai trabalhar nesse sentido. E tá ótimo, o contrato é esse, é o que funciona. E aí então, com essas dúvidas todas colocadas, né? Vamos ver o que os filósofos falam. Aí eu percebi, fui dar uma pesquisada e vi que a filosofia que recomenda agir como se nada te afetasse é o estoicismo. Foi fundada por Zenão de Sítio em Atenas no século III a.C. Olha como faz tempo, como é antiga. Por isso que eu gosto muito de vez em quando dar uma passeada na filosofia e na história. E essa filosofia ela busca a felicidade e a paz interior através da virtude, que consiste em viver conforme a natureza. Parece meio confuso, né? Também achei, mas na hora que a gente vai ver o lado prático, a gente consegue entender direitinho, né? E no estoicismo, a dicotomia do controle divide os eventos em duas categorias. Aquilo que está sob o nosso controle, o que você pode fazer alguma coisa, suas ações, seus pensamentos, suas reações, é o que está em você, e o que está fora do seu controle, que é tudo o resto, o que as outras pessoas fazem, o que já aconteceu, o que é do passado. Aí você não tem controle, não depende de você. E aí os estoicos argumentam que a gente tem que ficar só naquilo que a gente pode controlar, só naquilo que a gente consegue ter alguma atitude, ter alguma ação, ter alguma força e aceitar o que a gente não pode controlar. Agindo dessa maneira, a gente se torna imune à perturbação externa e aí a gente alcança a tranquilidade da alma. E alguns filósofos que defendem essa ideia. Tem o Zenão de Sítio, como eu falei agora há pouco, que ensinou que a gente deve ser indiferente ao que acontece fora da gente. Epiteto, que é um que eu estudei bastante já em outros momentos, que era um escravo, né, que foi liberto em algum momento e se tornou um dos maiores filósofos estoicos. Ele ensinou que a liberdade consiste em aceitar as coisas como elas são, né? E a gente deve focar apenas no que a gente pode controlar. E você vai ver que aceitar as coisas como elas são não significa ficar de braço cruzado e falar tudo bem, não tenho nada o que fazer. Você vai entender agora, quando eu chegar no próximo ponto aqui, que são os exemplos de como agir como se nada te afetasse, você vai ver que não é bem isso. E só para fechar esse grupo dos filósofos, Marco Aurélio, que era imperador romano, que era também filósofo estoico e escreveu as famosas Meditações, onde ele coloca os pensamentos dele sobre a vida, sobre a importância de viver de acordo com a natureza. E o que é bem interessante é a gente ter um imperador, por isso que história é interessante. Eu gosto muito de estudar impérios, de estudar as pessoas de poder, como é que elas chegaram ao poder, qual era o interesse delas. E aí você vê que tem muito poder pelo poder, é muito difícil você encontrar um poderoso que realmente estava interessado no bem-estar daqueles que estavam sob o seu domínio. Normalmente ele só queria o nome dele, queria ter o registro na história, queria muito mais até do que luxo e às vezes sim, às vezes tem alguns poderosos, alguns reis e o que dava o poder a algumas pessoas é muito interessante. A gente tem, por exemplo, Dona Maria, em Portugal, que foi rainha aos 15 anos de idade, que é a filha do Dom Pedro I, nosso Dom Pedro I aqui do Brasil. Ela foi rainha de Portugal com 15 anos, aí a gente fala, que cabeça tinha? Não, foi, né, educada desde que nasceu para ser uma governante mais ainda
é assim, né? Que experiência de vida, que decisões que ela pode tomar. Mas enfim, mas era importante ter uma pessoa da família no poder e quem tinha naquela hora era aquela pessoa daquela idade, então vamos lá. Então é muito interessante essa situação. E Marco Aurélio parece que é uma figura muito interessante por conta disso, porque era um imperador, mas também era um filósofo. Era uma pessoa que considerava a importância dos sentimentos, dos pensamentos, das atitudes das pessoas, o que é muito legal. Então vamos a essa segunda parte aqui de exemplos de como agir, né, como se nada te afetasse. Primeiro, mantenha calma nas situações estressantes. Eu sei que é um conselho, fala assim, não, fica calma, o mundo está caindo, mas é um caminho legal para a gente ir procurar e ver qual é o caminho que vai servir para você, que ao invés de se deixar levar pela raiva, pela ansiedade, tentar analisar a situação com racionalidade. A razão, ela pode ser uma excelente aliada. Aliás, quando eu, há algumas décadas atrás, comecei nesse caminho da divulgação da psicologia, a internet, eu acho que praticamente nem existia com essa força. Eu tinha um programa de rádio que chamava Razão e Emoção. E justamente por conta disso, de eu sempre considerar a importância de você ter um lado que é sensato, que é mais sereno, que pausa a tua emoção e fala, não se entrega, a emoção é legal, é super necessária, mas a gente não se entregar assim totalmente. O segundo ponto, aceitar as coisas que você não pode controlar, né? Não lutar o que não pode ser mudado, aceitar a realidade e concentrar os seus esforços em lidar com ela da melhor forma possível. Focar no presente, o presente é o que você tem agora, né? Não ficar preso no passado, não ficar também pensando do que vai acontecer ainda e que não aconteceu, e tentar se esforçar em lidar com o seu presente aqui da melhor forma possível. Ouvir mais do que falar. Esse é bem prático, esse é legal e é interessante a gente prestar atenção, como muitas vezes ouvir mais do que falar pode ser legal, porque a pessoa que fala muito, ela se apaixona pela própria voz e ela se fecha a novas ideias, a novas possibilidades. É só a cabeça dela, só o que tem ali dentro é o que vale, é o que funciona e ela não aceita mais nada de fora. Então ouvir as outras pessoas dá a oportunidade de você aprender com as outras pessoas, de receber conteúdos novos. Você pode até fazer adaptações às que você já sabia, você pode mudar alguma coisa, você pode incrementar, enfim. Um outro conselho que os estoicos dão, principalmente Epiteto, sempre espere o pior. Parece uma coisa negativa, né? Parece uma coisa que vai te deixar para baixo, mas não, ele fala que coisas boas, coisas ruins vão sempre acontecer para todo mundo, não tem como a gente controlar isso. E se você já estiver preparado para o pior, vai ser mais fácil quando ele chegar. Se ele não chegar, tudo bem, você continua vivendo a sua vida. Então espere o pior, é assim, ou se prepare, se o pior acontecer, como é que você pode lidar com ele? Você já tem alguma estratégia? Então quando ele aparecer não vai ser um susto muito grande, você já vai ter alguma coisa para fazer. Outro conselho deles, saiba que ser considerado tolo é a melhor coisa que pode te acontecer, que é um medo muito grande das pessoas, né? Ai, vão pensar mal de mim, ai, vão achar que eu sou um idiota. Porque aceitar que você erra, ele te permite a você se superar. Se você se considerar excelente em tudo, não, sou maravilhoso em tudo, né? Você não tem para onde ir, você não precisa melhorar nada, você vai ficar estagnado onde você já está. E seja consciente dos perigos do dinheiro que você tanto deseja. Todo mundo quer um pouco mais de dinheiro, né? Vamos falar que não? Sei lá, de repente é Elon Musk que tá achando que é pouco ainda, tá precisando um pouco mais. E a gente precisa perceber que se você se apega tanto ao dinheiro, você fica muito preocupado com as pessoas que estão se aproximando só por interesse, você perde os valores morais, né, que você pode perder com o dinheiro, porque a pessoa muda. Vamos dizer que não. A pessoa tem um outro perfil, tem um outro jeito de agir. Se você não parar, óbvio, estou generalizando, não. Se a pessoa não parar para entender, perceber o que realmente é importante para ela, ela vai considerar que só o dinheiro, mas nada além do dinheiro, e vai ter uma vida de relação com as outras pessoas muito ruim. Não se prenda a uma única esperança, isso eu acho muito legal. Ter um único sonho pode ser muito devastador se você falhar nesse sonho. Aí eu lembro de uma história de
de uma pessoa que me contaram que tinha um sonho de trabalhar numa empresa X aqui do Brasil. Ele tinha condições de se preparar para trabalhar nessa empresa. Então ele falou assim, não, eu vou estudar. E ele já tinha feito até uma certa pesquisa e percebeu que no Brasil não tinha muita gente com preparo completo, porque ele considerava que era importante para essa empresa. Então ele foi estudar fora, ele foi para os Estados Unidos, ele fez 2 cursos nível superior em paralelo, os 2 ao mesmo tempo. Ele tinha condições para isso, ele aproveitou. Falei, deixa eu aproveitar essa oportunidade, esse privilégio que eu tenho, porque eu quero trabalhar nessa empresa. Ficou anos fora, voltou, foi lá bater na porta da empresa. Chegando lá, tanta empresa não deu bola nenhuma para o currículo dele, porque ele estava trazendo, para os diplomas que ele tinha na mão, ofereceram até um cargo muito inferior. Ele ficou muito chateado e depois ele entendeu o porquê disso. A empresa estava falindo, logo depois a empresa fechou, a empresa não existia mais. E era o único sonho, ele não tinha outros sonhos. E ele passou o resto da vida meio que fazendo quase nada. Como ele era bom em inglês, deu aula de inglês, foi fazendo umas coisas picadas aqui, outra ali, mas também não era o sonho dele ser professor de inglês, antes fosse, porque aí teria alguma realização, e passou uma vida de frustração, de para que eu tô nesse mundo? Ele tinha só um sonho. Então ter possibilidades, ampliar. E eu lembro de uma outra situação muito parecida com isso, também de uma pessoa que eu conheci, que queria fazer medicina, só que não tinha condições, faculdade particular é muito cara, pública é muito difícil. Aí ela percebeu, fez lá uma pesquisa e descobriu que para fazer medicina na Rússia era relativamente fácil e barato. Era um país, na época, décadas atrás, era um país barato, com pouco, uma fração do que os pais dela gastariam com ela fazendo a faculdade aqui. Ela teria lá moradia, alimento, a faculdade. A faculdade lá era fácil de entrar, era só se inscrever, não significa que era fácil de sair, mas enfim, era fácil de entrar. E ela foi. E valeu a pena até ir antes, ficar estudando o idioma, que é difícil, é muito diferente do nosso, para entrar na faculdade, começar a fazer o curso. E aí, no primeiro ano, ela descobriu que não era a medicina que ela gostava. Não deu certo não. Né? Vim aqui fazer tudo isso, não é esse curso, não está me preenchendo. Aí ela voltou e começou a perceber as possibilidades. Deixa eu ampliar meu leque. Ela falou, não, é biomedicina, não é tão fora, mas biomedicina, se sentiu realizada, percebeu que era aquilo que gostava e deu certo. Não tinha um sonho só, ampliou para ter vários sonhos, né? O outro conselho, tenha consciência de que a morte é o destino final de todo mundo. Isso não é pessimismo. Isso te ajuda a você não ficar perdendo tempo com coisas que você não vai levar embora junto com você. Né? Você vai perceber que as memórias a seu respeito, as memórias que você vai deixar para as pessoas com quem você conviveu são muito mais importantes. As ligações que você fez, as amizades, o quanto que você foi unido com sua família, tudo isso é mais importante. O outro é, desenvolva um espírito contente. Epiteto dizia, um sábio é aquele que não se preocupa com as coisas que não possui, mas se alegra com as coisas que possui. Ou seja, ao invés de ficar preocupado, não tenho isso, não tenho aquilo, fala, não, pera lá, eu tenho umas coisas aqui que eu tô deixando de lado, são bem bacanas, eu não tô nem olhando para elas, tô desperdiçando um monte de coisa boa que já tá aqui na minha vida, não tô nem desfrutando. O outro item, seja humilde, né? Não considere que você já sabe tudo, não seja orgulhoso demais as informações que você já colheu aí da vida, né? E saiba que você é ignorante sobre aquilo que você pretende aprender. Se você não sabe ainda, você pretende aprender, assume, sou ignorante nesse assunto, né? E mantenha a sua capacidade de se maravilhar diante das coisas que são novas, que estão se apresentando aí, que são diferentes, porque assim, o seu desejo de continuar aprendendo vai se manter por muito tempo. O outro é perceber que a culpa é uma praga. E ele tinha uma frase, que pessoas de mente estreita culpam os outros e pessoas comuns se culpam. E os sábios veem a culpa como tolice. Achar um culpado te tira do trabalho de resolver um problema. Né? Tem um culpado. E eu lembro de novo de uma outra situação da minha infância. Eu era pequena, criança, a gente estava brincando lá com os filhos do vizinho, aí não sei que cargas d'água, meu irmão machucou o menino, coisa de criança, na brincadeira, ela caiu, derrubou, alguma coisa assim.
A mãe foi desesperada para minha porta brigar com a minha mãe. Por que teu filho fez? O que aconteceu? Ela fala, tá, ok, tô vendo, ele fez. Mas vamos levar ele no pronto-socorro? Vamos atender? Vamos ver o que esse menino precisa? Só que a outra mãe não estava querendo isso. Estava querendo brigar, estava querendo botar culpa, estava querendo... Ok, legal, a responsabilidade é nossa. Vamos fazer alguma coisa com essa criança? Então é isso, as pessoas que ficam muito preocupadas em achar culpado não tem tempo nem energia para se empenhar em resolver o problema. Então, se você, né, sair um pouquinho... isso me lembra também muito uma outra situação que eu acho bastante dolorosa. A gente vê muita gente, a gente que está aqui na psicologia, muita gente procurando, e infelizmente acontece muito, pessoas que precisam de laudos para fins judiciais quando se trata de situações ruins que aconteceram com crianças. E tudo bem, é importante a gente punir o culpado, a gente ir atrás, que ele sirva de exemplo, que seja até público para que as outras pessoas percebam e saibam o que acontece e também consigam se prevenir, consigam, né, olhar o que está acontecendo dentro de casa, que muitas vezes passa desapercebido, mas eu vejo muito pouco interesse em atender a criança. Ah, eu quero o psicólogo para fazer o laudo, vamos levar para a justiça. Tá, mas depois vamos tratar a criança? Ah, não. Eu quero punir o culpado. Mas vamos atender a criança. Tá, e aí às vezes não anda para esse lado do processo, a criança fica lá. Mas enfim. Um outro ponto, fique perto de pessoas que te incentivem a dar o seu melhor. Né? Se proteja das pessoas que só ficam aí do teu lado sugando tua energia. Tem gente que está do teu lado, torcendo por você, te ajudando, dando dica legal. São essas pessoas que você tem que valorizar. As outras, deixa passar. Outro ponto, entenda que você não pode escolher o que te acontece, mas você pode escolher como você vai lidar com cada uma das coisas que te acontecem. E aí tem uma frase de Sartre também que é muito parecida, que ele fala assim, a questão não é o que fazem conosco, mas o que fazemos com o que fazem conosco. Ou seja, tá na tua mão. Né? Se você ficar se lamentando, ai, aconteceu isso, ai, fulano fez isso, mas o que tá na tua mão? O que você pode fazer com isso que aconteceu? Isso é o mais importante. Por exemplo, numa separação, você pode perceber que pode não ser o fim da tua vida, mas o caminho para você se redescobrir em novas situações, em outras oportunidades, né? Enfim. Um outro item, saiba sempre quais são as suas obrigações e as cumpra, faça a sua parte. Aí ele até fala, o sol não precisa de elogio para nascer a cada dia, mas mesmo assim ele nasce. Porque tem gente que parece que precisa de ser elogiado para fazer alguma coisa. Precisa que alguém lembre que ele tem que fazer para ele fazer alguma coisa. Isso me lembra também muito funcionários, quando eu trabalhava em empresas, que vinham falar, poxa, né, não sei porque estão reclamando de mim, eu faço tudo o que me mandam. Eu falei, como eu preciso mandar? Será que não dá só para você já ter ali a sua rotina de trabalho, já saber o que você precisa fazer sem que tenha incentivo, gente te lembrando, gente vai, ai que bom, aí você vai lembrar e vai fazer, né? Um outro ponto que é bem interessante, não odeie os que te odeiam, só ignora essas pessoas, porque todo aquele que te critica, ele é muito menor do que aquele que está sendo criticado. Quem critica está se colocando numa situação muito ruim emocionalmente, psicologicamente. E aquele que está sendo criticado pode muito bem simplesmente seguir a vida e perceber que a pessoa fala o que tem dentro dela, não necessariamente o que se refere a você. Penúltimo, considere viver na simplicidade. Ele fala que a riqueza dá muito trabalho, né, para você manter, para você mostrar, para você justificar. Se você é rico, tem que, né? Tem que comer tal coisa, tem que viver em tal lugar, tem que ter tal carro. Desgasta muito, a simplicidade te deixa mais livre para você ter tempo para você se aprimorar sempre. Você vê que essa questão interna de quem você é era muito importante para Epiteto. E o último, não permite que os comentários dos outros te incomodem, né? Por quê? Se você permite que o que as outras pessoas falam te incomoda, você está entregando o controle do seu estado emocional para essas pessoas. O que ele diz é, seja dono você dos seus próprios sentimentos, não permita que a outra pessoa decida o que você vai sentir, como você vai pensar. Porque aquele que se torna capaz de te irritar é aquele que é o seu mestre, a menos que você permita.
Então cria uma barreira impedindo de você ser afetado pelas outras pessoas, né? Cada um é dono do que fala e do que decide ouvir. Você pode decidir não ouvir um monte de coisa, que é bem legal. Ou seja, final das contas, saber que agir como se nada te afetasse não significa ser insensível, não significa ser apático, não significa deixar os outros fazerem o que quer com você. Muito pelo contrário, significa você ter força interior para você lidar com as dificuldades da vida e ter sabedoria, ter resiliência. E muitas vezes essa força emocional a gente consegue se trabalhando, se entendendo e buscando onde é que estão as lacunas aí que não permite que você seja desse jeito. Muitas vezes são traumas infantis, são situações que foram te deixando mais fragilizado. Eu fiz alguns dias atrás um vídeo sobre fragilidades emocionais. Você pode clicar aqui no canal e procurar na lista, você vai encontrar. E eu termino falando isso. Dá uma passeada pelo canal agora, sempre aparece aqui ou aqui uma sugestão de outro vídeo do canal. E se você chegou até aqui, eu falo, deixa o seu like, né? Sinal que você deve ter gostado, chegou até o final. Se inscreve também, comenta, coloca aqui embaixo o que você achou disso tudo. Tudo isso é incentivo, é uma ajuda para o canal continuar. Eu agradeço bastante. Obrigada por me ouvir.